Olá pessoal, tudo bem? O vídeo aqui sobre os sistemas de lagoa de estabilização, já aqui falando sobre a parte de construção e operação desses sistemas. Então falando da parte de aspectos construtivos, né? Como eu havia falado lá atrás ali, a gente vai ter que o sistema de lagoas são sistemas bem simples de serem construídos. Por quê? Porque basicamente você fazer a lagoa, então é o que? Serviço de terraplanagem, né? Escavação, fazer taludes. E aí depois, eventualmente, aí, né, instalar os aeradores aí, mas que não, na maior parte das vezes não exige tanta complexidade, né? E falando assim em relação à parte de taludes, você tem algumas especificações, né? Então vocês estão vendo aqui, né? É importante aqui, né? Então você tem aqui a parte do talude, aqui a parte lá da lagoa. Nessa parte aqui vai ter uma borda aqui com uma capa de concreto. Isso aqui é importante para quê? Para você proteger essa borda de erosão, de desgaste aqui e também evitar crescimento de plantas, né, de mato aí. Pode levar a disseminação aqui de insetos, né, na lagoa. Além disso, você vai ter o coroamento aqui, que é essa parte do topo. Tem que ter largura suficiente para ter o trânsito de veículos. Lembrando que depois, de tempos em tempos, né, a gente vai estar vendo que essa distância, intervalo de tempo, né, mas também é necessário fazer a retirada de lodo do fundo. E isso vai geralmente, né, você vai utilizar ali de algum maquinário, né, dependendo da situação. Às vezes você tem que entrar ali às vezes com maquinário, então acaba sendo necessário então esse coroamento suficiente para estar passando o trânsito de veículos, vão estar auxiliando, né, por exemplo, nessas operações de limpeza, remoção de lodo da lagoa, né. Além disso, você tem aqui a borda livre é essa altura aqui entre a parte aqui que está o trânsito dos veículos e o nível da água. Então essa borda livre deve ser maior que meio metro, né? E outra coisa importante aqui também é você fazer a drenagem, né, de águas pluviais do entorno. Então, enfim, água de chuva só que cai aqui diretamente na lagoa, mas se você tiver assim, que nem aqui, você tem o coramento, aqui você já vai ter e a tendência é que você colocar também um dreno aqui em volta, né? Se tiver, por exemplo, do outro lado ali você tem um morro maior ali, então você também tem que ter um dreno ali para não estar coletando água de drenagem, né? Na parte aí de entrada, né? A coisa também é muito importante, né? Principalmente em relação à questão de você ter uma boa mistura, né? Então, para garantir uma boa mistura, que são as coisas recomendadas? Ó, você tem aqui, esse caso aqui, ó, você tem um jato direcionado para baixo e outra coisa importante, você tem um anteparo, que senão você vai começar a comer o fundo da lagoa. Então, isso aqui direciona toda a energia de movimentação do efluente, né, para o fundo. E aí depois, isso aqui então, pelo menos, aí depois vai seguindo aqui o fluxo dentro da lagoa. Ou também, né, do fundo para cima, né? Ou pelo menos aqui também diretamente aqui ao fundo, né? E aqui ao fundo o que vai acontecer é que ele vai também encontrar com o material que está sedimentado no fundo, e isso vai barrando a energia, né? Ou aqui também outra variante com ela suspensa aqui no topo, né? Mas assim, são as recomendadas. Jamais, né? Só uma tubulação aqui que descarrega aqui na horizontal. Por quê? Porque isso aqui, na parte superficial lá, tende a ter curtos circuitos hidráulicos, porque a água, ela, por exemplo, se você lançar aqui sem si, aqui, mas na horizontal lá, ela pode ficar movimentando aqui só nessa parte aqui dessa superfície, pegando aqui embalo movimentação de vento, né? E aí você tem um curto-circuito hidráulico, né? Então você não vai aproveitar todo o volume. Lembrando que você tem que aproveitar todo o volume ali na extensão, comprimento, largura e também de profundidade. Então por isso que vocês veem esses cuidados aqui, né? Já na saída aqui a preocupação é você reter materiais flutuantes, né? Você não está recolhendo materiais flutuantes. Então você vê aqui a tubulação aqui com uma curva de 90 graus, né, um nível fixo. Então o que tiver de material flutuante fica aqui, não entra aqui, né?
ou um T fixo, que também é a mesma lógica, né? Ou um vertedor, também você tem um anteparo e a água, o material flutuante fica aqui e a água ela passa aqui por baixo e chega até esse vertedor. Em relação ao fundo, o fundo também deve ser impermeabilizado, lógico, né? Então você pode estar utilizando aqui as mantas de polietileno de alta densidade, o PAD, né? Argila compactada, né? E aí, né, importante aqui tá, enfim, né, analisando ali esses coeficientes de permeabilidade, né, sempre vendo se está suficiente ali, né. Quanto menor é o coeficiente de permeabilidade, maior a impermeabilização. Quanto menor o coeficiente de permeabilidade, maior a impermeabilização, né. Então, vamos ver aqui 10 a menos 9, né. Menor que 10 a menos 9 não tem risco de contaminação. Tem outros aqui que aí com 10 a menos 8 vai ser impermeabilizado naturalmente, né. Maior que 10 a menos 6 é muito permeável e aí você tem que fazer uma proteção, né? Então, como havia falado, retomando, que acho que sempre é bom a gente relembrar, né? Vento, sempre na condição contrária aos ventos predominantes. Então, você tem aqui o vento predominante nesse sentido, o fluxo de efluente na lagoa no sentido contrário. Para que a gente favoreça o quê? A mistura na lagoa. Senão aqui a gente vai ter o que, né? De novo, aqui a gente tem o risco de um curto-circuito hidráulico se estiver no mesmo sentido do vento predominante. Em relação à operação e manutenção, o que a gente tem de coisas importantes, né? Eu havia falado da questão de bordas com concreto, proteger com concreto, por causa de evitar o crescimento de vegetação, né? Então, óbvio, né, uma das coisas que a gente vai ter de manutenção é a limpeza da vegetação nas bordas das lagoas. Que essas vegetações aí vai ser onde, por exemplo, os insetos acabam colocando os ovos, né, na interface com a parte líquida. E dali você vai ter o crescimento, enfim, você tem disseminação de insetos aí nas lagoas, né? E além disso tudo, né, a gente vai ter como operação também a remoção de lodo acumulado no fundo das lagoas, né? E essa frequência, né? Então, mais que 20 anos para lagoas facultativas, as lagoas anaeróbias mais facultativas cerca de mais de 10 anos, a aerada facultativa mais de 10 anos, a de mistura completa com a lagoa de sedimentação menos de 5 anos. Né? Nesse caso aqui junta muito mais lodo. Né? Bom, né? Falei bastante disso aqui, né, gente? Problemas principais: curto-circuito hidráulico. Então, isso aqui seja ali pela questão de ventos predominantes, seja pela questão de problemas na entrada ou na saída de efluentes. Né? Então, são coisas que vão estar relacionadas causando riscos de curto-circuito hidráulico. Eventualmente, ali também, mesmo, você pode também estar tentando fazer ali para lidar ali com a questão de ventos de curto-circuitos hidráulicos, estar pensando na instalação de chicanos aí, que pode ser auxiliado nesse sentido. Né? Acabei de falar bastante disso aqui, né? Proliferação de insetos, né? Está relacionado com o quê? Com a vegetação, por isso que a gente tem que fazer a retirada. Outras coisas que pode estar gerando, né, levando à proliferação de insetos. A parte do preliminar, né? Isso aqui pode estar acontecendo, inclusive, até num outro tratamento, né? Inclusive qualquer outro tratamento que tenha, assim, qualquer estação de tratamento ali na parte do preliminar, né? Então na parte do material gradeado, área removida, que não tem aí a devida proteção, devida disposição aí, né? Fechamento ali das caçambas, tudo mais. E no caso de lagoas anaeróbias, você tem essa película de escuma e óleo formada que pode também estar levando à proliferação também de insetos. No caso então específico das lagoas anaeróbias. A gente também pode ter problemas de mau odor, a maior parte das vezes associados aí com as lagoas anaeróbias, né? Não impede também que a lagoa facultativa ou outra tenha, né? Ela aqui relacionada principalmente com problemas assim, por exemplo, sobrecarga orgânica. Aí, né, voltando aqui na questão das anaeróbias, aí, seria o que? Né? Você tem aí o acúmulo de ácido volátil, que tem mau cheiro, né, mau odor, né? E aí, né, o ácido volátil vai reduzir pH. E aí você tem inibição das metanogênicas, né? Então isso vai
acumular mais ainda dos ácidos voláteis, acetato entre eles, e resultando então no mau odor, né? Outras coisas também, né? Queda brusca na temperatura. Queda brusca na temperatura diminui a atividade das bactérias, né? Dos micro-organismos, e aí você pode ter alguns desbalanceamentos aí, levando então a mau odor. E aí também eventualmente presença de substâncias tóxicas no efluente que possam causar a inibição das metanogênicas que fazem aí então a última etapa de conversão em metano, né? E aí se elas que fazem a última etapa, conversão da matéria orgânica em metano, você tem de novo, né, o acúmulo de ácidos voláteis que causam então mau odor, né? E além disso tudo também a gente tem a gente tem também a geração aí de sulfetos, né? E aí, né, se você tiver redução do pH, esse sulfeto também ele vai para forma de gás sulfídrico, que vai ter o cheiro de ovo podre. Outros problemas aqui, né? Ausência de OD em alguns pontos da lagoa aerada, né? Que aí o problema aqui, né? A disposição dos aeradores, né? Então, o aerador ele tem uma região aí, uma área de influência. Às vezes a disposição não é adequada, você tem umas regiões que ficam em branco, né? Então, ou às vezes está muito mal, ou a disposição fica inadequada lá, gerando uma grande extensão de áreas que não tem essa influência dos aeradores. Então, a partir de operação aqui, né, os capítulos 9, 10 e 11, né, do livro Pérez, vocês vão encontrar mais informações, né? E é isso, gente. A gente vê então nos próximos vídeos. Até mais.